Alecrim, amado por um e odiado por outros. A erva mais poderosa do reino das ervas aromáticas. Você já deve ter passado por algum problema, como eu passei, onde o alecrim, ao invés de se tornar um aliado, se tornou um vilão dentro da receita. Onde ele tomou conta e acabou se tornando algo enjoativo. Você quer saber como você domina essa fera? Você quer saber como você usa ela da maneira mais correta e poderosa e tem esse poderoso aliado dentro da sua cozinha? Então você fica aí com a gente, que a gente vai estar trazendo primeiramente uma visão técnica, científica de como usa, qual é a maneira correta de usar, qual é o segredo por trás dessa poderosa aqui, ok? E depois a gente vai para a cozinha, vamos fazer uma receita, vou desconstruir um chimichurri, vou construir um chimichurri de alecrim. Olha que interessante, uma maneira nova de você usar o alecrim como um grande aliado aí dentro da sua cozinha, ok? Então fica com a gente. Se você está gostando do canal, ativa o sininho, deixa um like, curte a gente aí, comenta com os amigos, né? Compartilhe esse conhecimento para a gente chegar mais longe, levar mais conhecimento até vocês. A gente vai estar sempre trazendo esse conhecimento valioso a respeito de temperos aqui para vocês, ok? Fica aí com a gente que tem muita coisa boa. O alecrim é uma erva aromática natural da região do Mediterrâneo. Ela cresce geralmente em encostas próximo ao mar. Por isso o nome, em latim, rosmarinus, que significa orvalho do mar. É muito usada na culinária dessa região, então muito usada na culinária francesa e italiana. Essa erva começou a ser usada pelos homens com fins medicinais e religiosos. E até hoje muito usada. O alecrim é muito importante para algumas culturas religiosas. Eles usam o alecrim de formas diferentes para limpezas espirituais, vamos dizer assim, né? Alguns usam como incenso, queimando, outros usam como banho. Eu, particularmente, tenho uma conexão muito forte com o alecrim, por isso. Na verdade, foi uma das primeiras ervas que eu aprendi a usar, porque na minha casa sempre teve pés de alecrim, até como uma forma de limpeza do local. E eu sempre que estava, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, trabalhar com gastronomia, e estava em momentos ruins, assim, acontecendo coisas erradas, uma energia carregada, eu fazia uma infusão de alecrim e tomava banho. E isso melhorava muito o meu dia. Na verdade, o alecrim tem propriedades calmantes, propriedades antidepressivas, né? Então ele é muito usado com essa finalidade, isso cientificamente comprovado. Ela é usada nessa intenção de acalmar o ambiente, de acalmar a pessoa. Então o chá dele e os aromas, os óleos essenciais, eles têm essa propriedade. Dentro das ervas aromáticas, diferente das especiarias, ervas aromáticas são folhas que têm uma concentração maior de óleo essencial e que confere uma característica de aroma e sabor para o seu alimento. Tá? Diferente das especiarias, que normalmente são outras partes das plantas, sementes, flores, casca, bulbos, raízes. Diferente das ervas, as ervas são folhas. Mas por que eu falei para vocês que é a erva mais poderosa e ela é odiada por uns e amada por outros? Porque o alecrim, na minha concepção, ok? A erva aromática com maior concentração de óleo essencial. E o que são óleos essenciais, Theo? Óleos essenciais são substâncias produzidas pelas plantas que são produzidas como forma de proteção a pragas e atrativos de polinizadores. Então eles têm uma função dupla de proteção e reprodução. Normalmente as plantas que vivem em condições mais extremas, mais precárias de nutrientes no solo, menos água disponível para se hidratar, plantas que têm folhas menores, né? Olha só, folhas mais peludas, elas normalmente têm uma concentração maior desse óleo essencial. Por quê? Porque elas sobrevivem sobre condições mais extremas e os óleos essenciais são um sistema de proteção da planta, que essa planta foi desenvolvendo ao longo das eras. Se ela tem essa capacidade de combater assim, invasões, ela também tem essa capacidade de nos ajudar na nossa saúde, dentro do nosso corpo. Ela combate bactérias e inflamações, infecções, dentre outras propriedades medicinais. A propriedade digestiva, muito bom para melhorar a digestão, muito bom como antioxidante, um poderoso antimicrobiano. Ele tem características microbicidas que pra gente, que a gente vai falar especificamente no uso na culinária, também é importante. Porque se você souber disso, você pode concluir que o alecrim pode ser um poderoso aliado na sua receita para aumentar a conservação do seu produto. Eu tenho um caso
específico, que até a gente tem no nosso canal, ou no Instagram, no YouTube. Eu resolvi fazer um queijo aromatizado, um queijo com erva. E eu coloquei o alecrim picado, para dar um sabor interessante, floral naquele queijo. E aí eu fui colocar esse queijo para curar. Nem tinha pensado nisso no momento, mas quando eu tinha outros queijos curando junto, e todos os outros criaram culturas de bactérias, menos esse do alecrim. E aí para mim foi uma surpresa, na verdade. Depois eu associei esse poder microbicida que o alecrim tem, e foi mais uma prova de que é um poderoso aliado dentro da sua cozinha para aumentar a conservação do seu alimento. Então, além dele conferir sabor e aroma, ele ainda te ajuda no aumento da conservação desse produto. Okay? E isso eu comprovei na prática mesmo. É uma planta que tem uma concentração tão grande de óleo essencial que é a única que eu passo a mão assim e eu consigo sentir esse óleo na minha mão. O alecrim você pode passar a mão em outras plantas e você não fica com esse aroma tão forte na mão, né? Tão presente. Ela cheira de longe. Eu estou aqui mexendo, ela está cheirando aqui no meu nariz. E isso é uma característica dessa presença maciça de óleo essencial. Por isso que ela é odiada por um e amada por outros. Porque ela confere um sabor muito intenso para o seu prato. E aí que está a grande dificuldade de quem usa essa erva. É saber usar da maneira correta. Ok? Então, é uma erva que, se eu não souber usar, ela toma conta do prato e ela acaba tirando os outros sabores presentes naquele alimento. Que normalmente eu não uso o alecrim puro, né? Como uma salada, por exemplo. O alecrim é um tempero. Então eu tenho que tomar cuidado que geralmente quando eu vou temperar algo, o principal não é o tempero. O principal é uma carne, é uma massa, é um molho para salada, enfim. Eu tenho que usar isso só de uma maneira aromática, mas eu não posso também sobrepor todos os outros sabores ali presentes dos alimentos que são o principal daquele prato, né? Por exemplo, vou fazer uma carne. Eu tenho que sentir os aromas e os sabores da carne em si. O alecrim ele tem que vir de uma maneira, vamos botar assim, complementar. Ele tem que perfumar e aromatizar sem roubar a cena. É o X da questão, saber usar para nele não roubar a cena e se tornar enjoativo. Muito comum também esse erro acontecer com o coentro, né? As pessoas geralmente têm uma restrição quanto ao coentro, porque quem usa coentro normalmente não sabe usar. Então o alecrim é um caso muito parecido. Por quê? Porque tem uma ciência por trás, que é um entendimento desses óleos essenciais, que são muito fortes, muito presentes nessa erva, e que eu tenho que saber como eu quero que essa erva apareça no meu prato. Começa daí. Como é que eu quero que ela apareça? Ela é uma erva onde eu quero que ela seja bem marcante, bem presente, bem dominante no meu prato? Ou eu quero que ela só apareça no fundo ali, dando um perfume e um aromatizado? O alecrim tem um aroma muito característico, né, como eles falam, marítimo ali, mas floral, muito aromático, um floral característico dele específico, assim, um herbal muito interessante, onde ele combina muito bem com carnes, principalmente carnes de sabor mais adocicado, uma carne de porco, uma carne de cordeiro, a própria carne de vaca, carne de bovina, né? Também combina muito bem com legumes assados, uma batata cozida. Você pode botar uns ramos de alecrim para cozinhar a batata e depois você vai assar ela saltear ela numa manteiga, você desfolha o alecrim um pouco e coloca essas folhas do alecrim. Então, ela combina muito bem em molhos à base de tomate também, em molhos à base de carne, caldos de carne. Mas eu tenho que saber a maneira de usar, a maneira com que eu quero que ela apareça. Isso que é importante. Então vamos botar assim, como é uma erva que tem um poder de óleo essencial muito forte, muito marcante, normalmente eu recomendo ela ser usada no começo da preparação e inteira. Lembrando que os óleos essenciais estão dentro das células dessa folha, eles estão dentro da folha, dentro das células da folha. Quando eu processo essa folha, eu libero uma quantidade maior desses óleos essenciais. Okay? A visão mais importante aqui é saber que é uma erva com um poder de óleo essencial muito presente, muito marcante, né? É a erva mais poderosa, com maior quantidade de óleo essencial. São os óleos essenciais que conferem esses aromas e sabores. Eu sabendo disso, eu consigo entender que são ervas, as ervas com maior poder de óleo essencial, normalmente eu recomendo colocar no começo da preparação. E inteiro, de preferência com o galho todo. Por quê? Porque é uma erva onde as folhas são
relativamente fibrosas, não são tenras, são mais secas, né? Por isso tem mais uma quantidade maior de óleo essencial. Então ela fica até um pouco desagradável na mastigação. Então eu recomendo, dependendo da maneira com que eu quero que ela apareça, eu coloco inteira. Se eu quero que ele só perfuma, mas não marque tanto, eu coloco o ramo inteiro, ok? E eu depois consigo tirar esse ramo. Ou até consigo colocar num saquinho de tecido, né? num invóculozinho de tecido, musseline geralmente, e coloco lá e depois eu tiro. Por isso que os franceses fazem o bouquet garni, um amarrado de ervas, onde a base é alecrim, louro, tomilho e alho poró, que eu consigo depois tirar da receita, para não ficar mastigando tanto o talo quanto as folhas. Não ficar aquela questão da mastigação, eu só quero o aroma. Se eu for fazer um legumes assado, eu posso desfolhar e fritar ela na manteiga, aí ela fica mais crocante, mais fácil de ser digerida, de ser mastigada. Não fica tão desagradável. Mesmo assim, tem que tomar cuidado. Se eu quero que essa erva apareça mais presente na receita, eu vou processar ela, eu vou picar ela, bem finamente picada, e aí eu posso colocar ela do meio para o final da preparação. Porque aí ela vai manter mais os óleos. Porque lembrando, os óleos essenciais são partículas muito pequenas, muito voláteis. Geralmente a gente chama de terpenos. E essas, por ser volátil, se eu colocar no começo da preparação, ele vai liberando esses óleos aos poucos. Uma boa parte desses óleos vão sendo volatilizados, vão sendo evaporados, ok? Então vai ficando, a presença desse tempero na minha receita vai ficando de uma maneira mais suave. Se eu quero uma presença mais intensa desses óleos essenciais, eu vou processar, eu vou picar, porque aí eu exponho o interior dessa célula, então eu exponho esses óleos essenciais de uma maneira mais forte e eu coloco do meio para o final, que aí não vai dar tempo de volatilizar muito, ela vai ficar muito presente na receita, com um aroma, né? Lembrando, óleos essenciais são voláteis, então eles chegam mais facilmente ao seu nariz. Então, as ervas aromáticas com mais presença de óleo essencial são mais aromáticas. Tanto as especiarias quanto as ervas são mais aromáticas. Existem ervas com uma quantidade menor, a gente vai falar delas ao longo desses dias aí, que elas são especificamente para decoração. Ela não tem uma característica aromática, mas ela tem uma característica visual e levemente aromática, vamos botar assim, ok? Então o alecrim, ele tem essa característica de uma quantidade bem presente, bem marcante de óleo essencial, por isso que eu tenho que ter cuidado com ele, porque ele, normalmente, se eu não souber usar, ele sobrepõe, ele toma conta da receita e ele acaba marcando de uma maneira negativa. Eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio. Eu, na verdade, não gosto de nada desequilibrado. Eu acho que tem que ter uma harmonia entre os ingredientes da receita, onde ninguém fala mais alto do que ninguém. Lógico que se eu quero, por exemplo, vou fazer para vocês aqui um molho, um chimichurri, desconstruir o chimichurri tradicional, eu vou construir, né, com uma outra proposta aromática. Ao invés de usar o orégano, eu vou usar o alecrim. Então, eu quero que o alecrim seja presente na receita, mas ele também não pode ser excessivamente presente, porque senão ele vai sobrepor, por exemplo, a salsa, que tem uma quantidade de óleo essencial baixa. Ela confere sabor, sim, mas ela não vai ser o sabor presente ali mais importante, ok? Mas eu não posso também sobrepor de uma maneira que acaba sendo desagradável. Esse é o grande erro, as pessoas usam demais e acaba ficando enjoativo o prato. E aí quem está comendo ali não vai se sentir agradado com isso. O alecrim, ele tem também uma característica decorativa muito importante. Eu posso usar esse talo, desfolho ele, ó, e uso o talo para fazer um espeto, por exemplo, de carne. Eu posso botar esse galho dele na brasa para levantar aroma na hora que eu estiver grelhando uma carne na brasa, por exemplo. Eu geralmente coloco galhos de alecrim, né, numa frigideira com manteiga para fritar uma carne, regar essa carne para ela conferir o aroma do alecrim naquela carne que está sendo grelhada. Então ele é uma erva que tem um uso muito diverso. O chá dela é muito bacana. Eu colocar essas folhas soltas numa água para fazer uma infusão, um chá. Eu tanto posso fazer usar essa água aromatizada para tomar, né? Como eu disse, tem propriedades digestivas, tem propriedades
antioxidantes, microbicidas, muito bom para quem tiver com inflamação de garganta, muito presente, muito poderosa. E também eu posso usar isso para aromatizar, para cozinhar, para dar, por exemplo, um aroma num risoto, um caldo, né? Posso usar aquela, se eu quiser um risoto, sem usar a folha, mas eu quero dar conferir um aroma forte do alecrim, eu uso esse chá, essa infusão, que pode ser bem presente e dá uma questão de sabor muito interessante. Lembrando, tem que tomar cuidado e eu tenho que saber a maneira com que eu quero que apareça. Se o alecrim for o ator principal dessa peça, ele vai aparecer de uma maneira mais forte, mais presente. Agora, se eu quiser só que ele seja um coadjuvante e ele venha por fora, né, perfumando de uma maneira quase imperceptível, mas que me desperte novas áreas do cérebro, eu vou usar ele e tirar na hora certa. A vantagem de eu colocar com o galho é que eu posso tirar na hora que eu achar interessante. Eu provo a receita, aquele preparo, e tiro ele a hora que eu quiser. Posso, por exemplo, perfumar um feijão, em vez do louro, trazer uma proposta diferente de grãos aromatizados de uma forma diferente, cozinhar uma lentilha, um grão de bico, o próprio feijão mesmo, eu vim com um perfume diferente. Esse galhozinho aqui, por exemplo, eu gosto de usar em eventos para fazer espetinho. Eu vou mostrar para vocês, a gente afia isso aqui e usa isso para fazer um brochete, um espetinho de carne, para fazer uns espetos para canapés, assim, fica muito interessante. Então é uma erva de uso muito, muito, muito diverso, um grande aliado dentro da sua cozinha, mas realmente você tem que saber usar. Mas o entendimento maior é, como eu quero que ele apareça na minha receita, eu tenho que saber controlar isso. Se eu quero mais presente, eu vou processar. Se eu quero ela mais aromática, perfumando, eu vou colocar inteira e vou tirar na hora certa. Se eu quero essas folhas aparecendo, por exemplo, legumes, uma batata rústica, um legumes assado com alecrim, é interessante aparecer as folhas. Então eu vou desfolhar e vou colocar as folhas soltas. É bacana eu dar uma fritada na manteiga ou colocar ela num óleo, para aromatizar, para ela dar uma crocância, ela perder um pouco dessa fibra, da celulose da folha, que aqui no alecrim, como a folha é muito sequinha, tem uma mastigação mais difícil, tá? É diferente da salsa, por exemplo, que é bem hidratada e você mastiga fácil. Essas folhas das ervas com uma presença de óleo essencial mais forte, como eu disse, elas são mais sequinhas, menores, então ela tem uma quantidade de celulose mais forte ali, ela pode acabar sendo desagradável na mastigação do prato. Então eu vou tirar, ou se eu quero que ela apareça, eu posso refogar, posso fritar isso numa manteiga, num óleo. Um uso interessante do alecrim, principalmente se eu estou perdendo esse alecrim, eu comprei lá, eu tenho na minha horta e está perdendo, eu posso colocar dentro de azeite, né? Dentro de um vidro com azeite, ele dá uma decoração interessante, ele fica muito, muito bonito. A gente até recentemente postou uma foto no nosso Insta aí de um preparo de um azeite aromatizado. Ok? Então ele dá uma característica visual interessante e dá um aroma nesse azeite. Eu posso usar para regar uma salada, para regar um prato, para finalizar um prato e dar o perfume, que aí eu vou ter mais o aroma do alecrim do que realmente presente na receita. Então eu tenho um uso muito diverso, né? Realmente uma erva muito poderosa, mas eu tenho que tomar cuidado do jeito que eu vou usar. O grande erro é as pessoas não saberem dosar. E como ela tem uma presença de óleo essencial muito marcante, ela acaba tomando conta da receita e se tornando a receita, de certa forma, enjoativa. Eu vou contar um exemplo. Eu fui comer uma certa feita, uma carne de cordeiro, onde a pessoa usou o alecrim, e o alecrim realmente acabou roubando a cena. Ficou muito forte. O prato chegou a ficar quase enjoativo, tinha muito alecrim, a pessoa desfolhou ele, assou junto ali, mas ele ficou desagradável a mastigação e muito presente. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essa erva, porque por mais que ela seja esse coringa tão interessante, essa erva tão poderosa, ela pode roubar sua cena e acabar estragando o seu prato. Agora pro final de ano, né, para as carnes de porco, essas carnes mais aromáticas de tender, de pernil, de peru, pode ser um coringa interessante aí. O alecrim até como forma decorativa, né? Posso colocar os raminhos de alecrim na assadeira para assar essa carne e conferir um aroma e uma questão visual bem interessante. Você tem alguma história que você pode compartilhar com a gente a respeito do alecrim? Alguma dúvida, alguma informação valiosa para compartilhar com a gente? Então deixe aqui nos comentários que a gente vai agradecer muito de trocar essa informação com vocês, essa experiência com vocês. É uma planta de muito fácil cultivo,
por ser uma planta que se adapta muito bem a vários tipos de solo e a situações adversas, ela é uma planta muito fácil de ter em casa. É um vaso aí a gente consegue plantar. Não recomendo um vaso muito pequeno, porque ela é uma planta de porte médio. Ela não exige um solo muito exigente, mas quanto mais nutritivo for o solo, melhor para a planta, né? Qualquer planta, mas ela se adapta muito bem. Não precisa de muita água, mas ela precisa de sol, ok? E uma recomendação, quando for cortar, coletar os galhos, vai tirando em volta, não tira do meio, né? Deixa o meio, vai coletando em volta, até para não desequilibrar a planta, ficar igual aquelas árvores de cidade que o povo corta no meio e fica, depois ela quebra. Então tem que tomar esse cuidado para não desbalancear a planta, ok? Quando cortar, uma maneira boa como é uma erva já relativamente seca, desidratada naturalmente, as folhas já são sequinhas, uma maneira boa de conservar é cortar esses ramos maiores que vão nascendo lateralmente e pendurar de cabeça para baixo. Por quê? Porque a seiva vai descendo, né, do caule até as folhas e ela conserva um potencial maior de óleos essenciais nessa erva seca. Lembrando que as ervas, né, elas são hidratadas e no alecrim menos, mas normalmente tem-se até 70% do volume dessas ervas é água. Quando você desidrata, ela diminui muito o volume. Então, eu tenho que tomar cuidado na hora que for usar a erva desidratada no lugar da erva fresca. Pode usar, Theo? Pode. Só que logicamente, que ela tem um aroma mais oxidado, então sofre um processo oxidativo, tá? Principalmente por causa da luz solar. Eu não recomendo deixar secar na luz do sol. Recomendo ficar num lugar sombreado para ela secar, tá? Porque o sol oxida e evapora muito esses óleos essenciais. E também tomar cuidado na hora da dosagem. Se na sua receita pede, por exemplo, 10 gramas de alecrim fresco, os 10 gramas de alecrim seco tem um volume muito maior. Então você pode acabar desequilibrando a sua receita, fugindo daquele padrão. Por isso, porque a pessoa, mas vai querer pesar o proporcional igual. Não é. A erva hidratada, a erva fresca, ela tem mais água. Então o volume dela é maior. Quando eu desidrato, ela encolhe mais. Então, uma colher de sopa de erva seca tem mais folhas por colher do que, por exemplo, a erva hidratada. Vocês entenderam? Acho que tá simples. Então, tomar cuidado com isso, tá? Colocar uma porção menor dela desidratada, porque ela tem mais volume de folha por dosagem, ok? Agora aqui eu vou desconstruir o chimichurri e vou construir um chimichurri de alecrim. O que é um chimichurri, na verdade? O chimichurri é um molho de ervas, né? É uma mistura de ervas que normalmente é muito comum no Uruguai e na Argentina, onde a base de sabor dele é o orégano, a salsa, o orégano, a erva aromática mais poderosa é o orégano, e também existe no chimichurri tradicional, eles usam um arri, um pimentão característico daquela região que a gente não consegue aqui, então por isso eu uso a páprica defumada picante, no meu caso, eu gosto muito dela. Esses dias eu recebo muitas perguntas a respeito disso. Ah, Theo, se eu não quiser usar orégano, posso usar outra erva? Pode. Lembrando que a característica do chimichurri é a base da salsa picada, e eu vou aromatizar com alguma erva. O tradicional é feito com orégano, mas aqui no caso eu vou apresentar para vocês com o alecrim. O orégano e o alecrim são duas ervas com uma potência de óleo essencial bem marcante. O alecrim mais do que o orégano em si. Então por isso eu tenho que tomar cuidado na hora da dosagem do alecrim. Eu vou usar um pouco menos do que eu usaria de orégano, porque senão ele vai roubar muito o sabor e vai tomar conta dessa preparação. Eu tenho que sentir o sabor da salsa? Tenho. O alecrim é o mais presente, mais marcante? Sim. Mas eu tenho que sentir os outros sabores, do alho, da salsa, da páprica. Ele não pode roubar a cena de uma forma desagradável, ok? E aí eu vou usar esse preparo para botar em cima de uma carne que eu vou assar, que eu vou grelhar, para comer com uma salada, né? Para temperar uma salada, para ser um tempero da carne. Eu posso usar tanto depois que eu tiver pronta aquela carne, eu usar como finalização de um prato, como eu posso temperar aquela carne com esse preparo, esse chimichurri. Lembrando que o chimichurri é diferente do pesto. O pesto é uma erva apenas, no caso o manjericão. Eu posso fazer pesto também de coentro, de rúcula, enfim. É uma erva apenas, batida com azeite, com alho, com queijo. O chimichurri não, é picado, não é processado,
ok? É picado e ele tem a base de duas ervas, geralmente a salsa, que é uma erva com um sabor mais neutro, uma quantidade de óleo essencial menor, e uma outra erva aromática, que é, no caso, o tradicional usado o orégano, tá bom? Então, o primeiro passo, eu vou usar o alecrim fresco, pessoal. Lembrando, já falei antes, vou falar de novo. Olha só a diferença, ó. Esse é o alecrim fresco. Aqui eu tenho um alecrim que eu desidratei. Ó, a maneira correta de secar o alecrim ou as ervas aromáticas é colocando ela de cabeça para baixo para os óleos essenciais descerem. Olha só o quanto o volume diminui. Aqui eu consigo mostrar. O alecrim ele tem uma quantidade menor de água na folha, mas geralmente de 60% a 70%, até 80% do volume da folha é água. Então quando eu desidrato ela perde muito volume, olha a diferença. Ok? Então eu não posso usar o alecrim seco no mesmo peso que eu uso fresco, porque vai ter mais volume de folha, então vai ter mais sabor quando ele é desidratado. Lembra, se eu tenho 10 gramas de alecrim fresco, eu tenho, vamos supor aqui, uma suposição, eu tenho 100 folhinhas dessas em 10 gramas. Quando eu boto o alecrim desidratado, eu diminuo até 50% a 60% o volume, então eu tenho 200 folhinhas. Os óleos essenciais ali presentes estão ali. Eles, por mais que eles oxidem um pouco, eles continuam. Então, o volume de folha é muito maior. Então, eu posso acabar descaracterizando a sua receita, ok? Então, vamos lá. Eu prefiro sempre usar, né, o alecrim fresco, a erva aromática fresca do que a seca. Mas se eu não tiver disponível na região que eu moro, só tiver ela seca, use a seca. Mas lembrando de controlar a dosagem. Então, menos é mais. Coloca a sacada, acho que maior é essa. Coloca pouco e vai provando até chegar no nível que você quer, do jeito que ele aparece ali, enfim, tá bom? Então o que eu vou fazer? Ó? Primeiro eu vou pegar a salsa, que é a base da nossa receita, é a salsa. A base do chimichurri é a salsa, ok? Eu vou pegar a salsa, eu vou desfolhar ela, tirar os cabos mais fibrosos, os talos mais grossos, ok? Vou desfolhar a salsa, vou fazer uma quantidade menor, mas aí vocês podem aumentar essa quantidade. Vou desfolhar essa salsa. Então ela já está higienizada. Ok? Lembrando que a quantidade, o volume do chimichurri é a salsa. O alecrim é só para aromatizar, tá? O erro aqui seria eu colocar muito alecrim, entendeu? E aí ele vai ficar até ele acaba amargando, ficando desagradável o sabor. O óleo essencial muito poderoso, ele em excesso ele acaba amargando a receita. Ele acaba dando uma característica desagradável. Então eu tenho que entender, essa é a grande sacada, é saber dosar corretamente. Então eu vou aqui, ó, vou desfolhando essa salsa na mão mesmo, vou puxando, ok? Olha só. Eu vou desfolhando. Ah, Theo, o que eu posso fazer com esse estalo da salsa? Você pode colocar para cozinhar num caldo, né? Num caldo de legumes, numa sopa, depois você tira ele porque ele é fibroso. Mas isso dá sabor também a cozidos, a caldos, ok? O talo da salsa. Então não necessariamente jogo fora o talo, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, vamos botar uma proporção de 80% de salsa na receita, 10% de alecrim, 10% de alho. Na verdade o alho vai ficar até um pouquinho mais de 10%. Tá? De acordo com a receita. Não preciso tirar todos os talos, só os mais fibrosos. Se você quiser algo mais refinado ainda, você pode tirar só a folhinha. Tá? Não tem necessidade. Se eu picar bem essa salsa, esse talo não vai ficar desagradável. Tem que tomar cuidado que ele é fibroso, então ele pode acabar ficando não tão agradável assim. Bom, então eu tenho uma quantidade considerável de salsa, ok? Aí eu vou desfolhar um pouco de alecrim, tá? Então eu vou pegar aqui, vou pegar um galinho desse aqui assim, ó, para mostrar para vocês também um uso que eu posso fazer do alecrim. Então eu vou cortar aqui, esse galho eu vou cortar meio chanfrado, meio fazendo uma ponta nesse galinho, tá? Vou tirar um pouco das ervas, ó, vou deixar aqui a parte para vocês verem. Eu puxo contra as folhas. E tá bom, tá? Eu não quero demais para não, lembrando do equilíbrio, para não sobrepor. O que eu posso fazer com esse talinho, Theo? Vou mostrar para vocês uma dica bacana para quem faz evento, para quem, né? Eu posso fazer um espetinho, por exemplo, um brochete, um espetinho que vai na churrasqueira. Além dele ficar bonitinho, né? Ele vai aromatizar essa carne. Eu posso simplesmente colocar esse talo com um pouquinho de folha num caldo para cozinhar. Eu posso colocar na brasa. Se eu estiver grelhando uma carne numa brasa, eu posso colocar esses galinhos do alecrim na brasa, entendeu? E ele vai aromatizar, ele vai levantar uma fumaça aromática e vai aromatizar a carne. Isso é muito comum, ok? Então eu vou guardar para vocês verem aqui. Deixar aqui.
Então eu vou picar tudo isso, vou colocar 2 dentes de alho. Tá? Vou tirar, eu vou botar 2 porque eu gosto do alho. Ok? Vou botar 2 dentinhos de alho aqui. Ó, então o que eu vou fazer agora? Eu vou picar essa salsa e esse alecrim e esse alho junto. Tá? Vou diminuir um pouco. E eu vou picar ele, né? Bem picadinho, posso picar tudo junto. Okay? Vou trazendo pro centro da tábua e vou picando ele. Ok? Ah, Theo, mas você está usando o cutelo, posso fazer com a faca? Pode fazer do jeito que você quiser. Eu só não recomendo bater no processador. Por quê? Porque ele vai ficar com um aspecto macerado, vai ficar um aspecto feio. Ele vai oxidar muito rápido, vai ficar escuro. A erva não vai aparecer. Eu gosto dele picadinho, que ele fica com um aspecto visual muito interessante. Lembrando que, né, a receita não é só o gosto. Ela tem que ter aroma, tem que ter sabor, tem que ter textura e tem que ter um visual interessante. Então, uma boa criação é aquela onde eu consigo equilibrar trabalhar todos os sentidos que te permite. O sabor, o gosto, né, que a língua capta, o aroma que o nariz capta, o visual, a textura da mastigação, ok? Por isso que eu prefiro ele picadinho. Então, no caso aqui, eu vou usar um pouquinho menos do orégano, tá? Então, se você já tem uma receita de chimichurri com o orégano, você pode simplesmente diminuir um pouco e botar o alecrim, tá? Fica bacana. Theo, com que carne isso combina? Com quase todas, na verdade. Eu só, Theo, não gosto muito do alecrim com peixe, porque o alecrim ele é bem forte. Então eu tenho que saber dosar para eu não roubar o sabor da carne adocicada, sensível do peixe, tá? Mas dá para usar. Tem um cartocho, que é um peixe envelopado, acho que tem, né? Um vídeo no nosso canal aqui, um cartócio, a gente fazendo, que eu boto um pouco de alecrim para cozinhar. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a carne do peixe é delicada, o sabor dela é bem suave. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Ó, tô vendo como ele vai ficando, e ele picadinho com uma faca afiada. É importante a faca estar afiada, pessoal, para não mastigar a erva. Quanto mais afiada, ele corta, tá? Quando eu mastigo a erva, se a faca estiver cega, por isso que o processador não é interessante, ele arrebenta as células e ele solta muita clorofila. Aí ele empapa, ele vai ficando meio gosmento, tá? Por isso que tem gente que corta salsa com faca cega e ela fica melada muito rápido. Olha só que bonito, ele ficou com um aspecto bem interessante, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essas ervas dentro desse meu ramequinzinho aqui, dessa minha panelinha, ok? E agora eu vou finalizar o prato. É simples, é rápido, muito saboroso e muito potente. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar azeite, uma quantidade considerável de azeite, pode botar bastante azeite aqui, ok? Eu coloco o dobro do volume que eu coloquei de salsa, o triplo, na verdade, de azeite. De peso, né? Tô pesando. Então, ó, coloquei as ervas no potinho. Vou colocar um pouquinho mais de azeite, tá? Só para vocês verem. Resolvemos mudar um. Ó, tá vendo? Ele tem que ficar uma quantidade considerável de azeite. O azeite, além de dar sabor, ele vai dar untuosidade e vai ajudar na conservação do produto. Vinagre. Eu uso um vinagre branco. Não gosto de um vinagre de sabor forte. Então, um vinagre de álcool, um vinagre de vinho branco, ok? Vou colocar um pouquinho menos, na verdade. Eu não quero ele tão ácido. Tá? Vou colocar para essa proporção. Eu gosto da páprica, bastante dela. Então, vou colocar aqui meia colher de páprica. Não, é até muito. Vou colocar aqui, sei lá, 10 gramas de páprica, 5 gramas de páprica. E aí vocês ajustam a quantidade do que agrada a vocês, vão provando, tá? Essa é a receita do Theo, o jeito que o Theo gosta de fazer. Você pode botar menos páprica, mais páprica, tá? Vou colocar aqui uma pitada de sal, é importante, tá? Ok. E um pouco de água, água mesmo, normal. Pouquinha coisa, só para dar uma diluída nos temperos aqui, ó. Okay? E dar um líquidozinho. Legal? Agora é importante a gente provar. Vamos lá. Vou botar aqui, ó.
Muito bom. Ó, o alecrim apareceu, ele tá perfumando, não tá roubando a cena, ok? Eu acho que isso é interessante, tá? Lembrando que o alecrim ele vai soltando esses óleos essenciais ao longo do tempo. Então, conforme ele for descansando esse molho, ele vai potencializando ainda mais esses óleos. Olha, outra coisa interessante, de eu colocar o óleo, sempre que eu for temperar algo, fazer algum molho, à base de ervas aromáticas ou especiarias, os óleos essenciais são moléculas apolares. Lembrando da química lá da escola, molécula apolar se combina com molécula apolar. Molécula apolar não se combina com molécula polar. Por isso que a água e o óleo não se combinam. A água é polar, o óleo é apolar, então eles não se misturam. Então a maneira de eu transportar de uma forma mais poderosa esses aromas, esses óleos essenciais, é usar um óleo, uma gordura, uma manteiga, ou um solvente, que é o vinagre, o álcool, enfim. Aqui nesse caso eu consigo potencializar ainda mais esses aromas dessas ervas e aumentar a conservação também do produto, colocando o óleo e o vinagre no caso, tá bom? Então eles vão liberando aos poucos os aromas. Posso colocar aqui uma pimenta picada, posso colocar cebola, aí já fica um chimichurri uruguaio. O chimichurri uruguaio tem um pimentão mais fresco, picado, tem uma pimenta picada, tem cebola, ok? Então vamos lá, então aqui é um chimichurri. Com o que eu uso isso aqui, Theo? Eu vou usar numa carne para temperar, para botar por cima, eu finalizar um assado. Eu começo a assar a carne, depois eu coloco uma camada desse chimichurri por cima para ficar uma crosta bem bonita, bem apresentável, tá bom? Então tá pronto aqui o nosso chimichurri desconstruído com alecrim, tá? E agora eu vou dar uma outra dica de uso dos raminhos, ó. Eu vou cortar aqui, ó, fazer uma pontinha no alecrim, ó. Vou cortar, vou fazer mais um aqui pra vocês verem, ó. Eu vou pegar geralmente o alecrimzinho da ponta, ó. Tiro as ervas, as folhas, corto ele chanfrado, ok? Vou diminuir isso aqui um pouquinho, tá? E aí eu posso, a mussarelinha caseira que eu faço, olha que coisa linda. Eu vou cortar uns cubos aqui dela, vou cortar um cubinho mais bonitinho. O que eu vou fazer, ó? Eu posso, por exemplo, fazer botar um tomate cereja aqui por cima, que eu tô sem o tomate. E eu vou espetar o alecrimzinho e vou usar para comer. E aí, posso aqui, eu vou montar uma montagem aqui rápida para vocês, ó. De uma entradinha, de um canapézinho. Posso fazer um brochete, colocar carne, cebola, bacon, fazer uns espetinhos, né? Usar para fazer espetinho, tá vendo? Tem uns aqui com os talos bem grosso, ó. Olha só, que legal. Ó, tem um talo bem grosso, eu posso fazer uns brochetes, uns espetinhos. Além de perfumar o meu brochete, vai dar uma finalização, um acabamento bem bonito. Não coloco a folha no fogo, coloco só essa parte, grelho, depois eu sirvo. E aí o que eu posso fazer? Ó, aqui, ó, só de eu fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Ó que interessante, ó. Ó. Eu já tenho um canapézinho. Eu já tenho uma forma de usar o alecrim e aproveitar ele como um todo, não só as folhas, mas também o talinho. Olha que apresentação bonita. Legal? Então é isso. O alecrim é essa erva poderosa, diversa, que se você souber usar, você tem um grande aliado dentro da sua cozinha. Essa é uma série que a gente está produzindo para vocês a respeito de temperos. Então a gente vai estar trazendo vídeos e conteúdos específicos a respeito de cada tempero, ervas e especiarias. Ok? Então toda semana vai estar vindo para vocês novo conhecimento a respeito de um tempero, de uma especiaria, de uma erva específica. Se você tem dúvida, quer saber a respeito de algo específico que mais te intriga, deixa aqui nos comentários, né? Ativa o sininho para você ser lembrado quando tiver novos vídeos, ok? E deixa o seu comentário e compartilha com a gente a sua dúvida, que a sua dúvida pode ser a dúvida do outro e ajuda a gente a enriquecer ainda mais esse conteúdo aqui para vocês. Para você que chegou até aqui, eu vou explicar para você o que é o chimichurri, qual é a história por trás do chimichurri. A Argentina foi colonizada durante muito tempo pelos ingleses. E os ingleses iam para a Argentina criar gado, né, nas pampas argentinos, e os ingleses traziam curries, tinham muito costume de comer curry, de influência também da colonização na Índia. E os argentinos tinham o chimichurri, essa preparação, esse molho à base de ervas e temperos aromáticos, e o que os ingleses chamavam de curry,
né? Que curry, na verdade, é uma mistura de temperos. Não deixa de ser um tipo de curry, só que um curry em pasta seria isso aqui, né? Um curry com mais fresco. E os ingleses iam para a Argentina e durante lá as refeições falavam give me the curry. Give me the curry, give me the curry, chimichurri, give me curry, ficou chimichurri. Tá? Então essa é a origem da palavra e a história por trás do chimichurri. Give me the curry. Legal? Então é isso. Aqui umas receitas, umas dicas de uso do alecrim. Tá? A grande ideia é a maneira com que eu quero que ele apareça, o entendimento dos óleos essenciais. Tem muita coisa valiosa aqui para vocês. Se vocês gostaram, estão gostando aqui do canal, né, das receitas, das dicas, deixa um like, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, porque a gente vai estar sempre trazendo mais conhecimento a respeito de tempero para vocês. Compartilha com os amigos, tá bom? Então curte aí, deixa um comentário aí pra gente, alguma dica, alguma dúvida, tá? Vamos levar esse conhecimento mais longe aí, tá bom? Obrigado!